Continuando o nosso estudo, explicando o Evangelho segundo João inteiro. Estamos ainda no capítulo 3, já explicamos aqui desde o versículo 1 até o 18. E agora vamos explicar o 19. Antes eu quero ler só novamente o 18 aqui. Quem nele crê, quem crê no Messias, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. Ou seja, toda pessoa que nasce, já nasce condenada, porque não crê. A pessoa só crê depois que ouve o Evangelho. O eleito só crê depois que só ouve o Evangelho. Então ele fala, verso 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens, as pessoas, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz, meu irmão, nós vimos lá no capítulo 1, em João 1, que a luz, o Messias, né, ele era a luz dos homens. Né? Aqui, ó, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, luz das pessoas. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Voltando então para João 3, versículo 19, agora você consegue entender melhor. O julgamento é este. Como assim o julgamento é este? É automático. O que não crê já está julgado, já está condenado. E o julgamento é este. A luz veio ao mundo, meu irmão. O Messias veio a essa terra. E as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. A partir do momento que você ama mais as trevas do que a luz, mais o pecado do que o Messias, um outro Deus no lugar do verdadeiro, você assina a condenação própria. E por que as pessoas amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. A pessoa não vem para a luz, e é o que vai explicar aqui agora no versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal cotidianamente, regularmente, uma vida mentirosa, maligna, cheia de males, só coisa ruim, só ódio, só a pessoa vive de crime, de iniquidade, malignidade, hipocrisia, ódio, inveja, obras da carne, aborrece a luz, não gosta da luz, odeia a luz. E não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Veja as obras das pessoas, veja os frutos das pessoas, veja o comportamento das pessoas, veja as palavras das pessoas, e você vai ver se essa pessoa é salva ou não. Se ela pratica o mal ou não, se ela odeia a luz ou não. A luz é o Messias. Tem muita gente dizendo aí que crê em Jesus. Na verdade o odeia, porque as obras são más. E eles não vêm de fato para a luz, nunca conheceram o Messias, só diz da boca para fora. Não chega na luz porque, a fim de não serem arguidas as suas obras, reprovadas as suas obras. Veja o que essas pessoas estão fazendo. Dizendo que o Deus do Antigo Testamento é o diabo, dizendo que o Deus do Antigo Testamento é o dragão, é Satanás. Chega para a luz para tu ver, vai ser reprovada as tuas obras. Não chega para a luz. Por isso você vê, todos os dias, gente hipócrita, falsos mestres, falsos profetas, mentindo, enganando, despejando seu ódio gratuito contra pessoas. Por isso você não vê as pessoas de fato obedecendo o Evangelho. E as pessoas que se arrependeram dos seus pecados, esse mesmo grupo de pessoas está lá sempre pronto para atacar, para caluniar, para acusar, como literais filhos do diabo, do acusador. São acusadores igualzinho o pai deles. Ao invés de estarem se preocupando com a própria salvação,
pregando o verdadeiro evangelho, obedecendo a palavra. Não, está justamente o contrário, dizendo que a lei é do diabo, negando parte da Bíblia, negando livros inteiros da Bíblia. Nunca foram salvos. Aborrecem a luz, odeiam a luz e se dizem salvos. É o cúmulo da hipocrisia. E quem compactua com as suas más obras são cúmplices. São tão irmãozinhos quanto eles do filho do diabo. E por que tudo isso? Porque eles praticam o mal. Praticam o mal. Isso aqui não se limita apenas a falsos crentes, mas também a ímpios, assumidos. Não que esses falsos crentes também não sejam ímpios, eles são ímpios também, mas são camuflados. Os ímpios do mundo, escancarados, também não chegam para a luz. Por isso, meu irmão, que você não vê ateu seguindo o Messias. Você vê um monte de gente mais preocupada com outras coisas, com as coisas do mundo, ao invés das coisas espirituais. Elas não vêm para a luz, não gostam do Messias. Imagina, que conversa é essa? Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não vou seguir não. Aquele que, o Messias falou, aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. O que é isso? É absurdo. Aquele que ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Isso é loucura. Então as pessoas não seguem o Messias. Que o nível do amor que ele requer é superior a qualquer coisa, meu irmão. Até de filho. Esse é o detalhe. O que você vê aí, meu irmão? Tem 1 bilhão de católicos no mundo. Tem não sei quantos bilhões de muçulmanos no mundo. Tem não sei quantos milhões de não sei o que no mundo. Pessoas que dizem crer num Criador. Cara, dizem crer num Jesus, sei lá o que. Cara, é híbrido, é idólatra, é misturado, é ecumênico. Não é o verdadeiro evangelho. Crê no Criador, diz que crê no Criador em Jesus, mas também crê em Nossa Senhora Ave Maria. Desculpa, tu não crê. O evangelho é exclusivista. João 14,6, o Messias fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu irmão, isso aqui é só uma frase dele. Ele está especificando. O evangelho não é um caminho, é o. É o único caminho para a salvação. Todas as outras religiões levam a pessoa para a condenação. Isso aqui não é radicalismo, isso aqui não é extremismo. Nada disso. É a realidade. É o que a Bíblia está dizendo. Agora, você quer crer em Buda, em Alá, em Maomé, em Nossa Senhora, São Bento, São Jorge, sei lá, Brahma, Sankar, Vishvakarman, os deuses do hinduísmo, espiritismo, vai lá, cara, vai lá. Veja se eles perdoam um pecado, veja se morreram no teu lugar. Quem deles morreu no teu lugar? Ninguém. E quem morreu no teu lugar, você não faz nada, você ignora, rejeita. Olha que coisa. É por isso, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Não vem para a luz, senão as tuas obras vão ser reprovadas. Verso 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Está aqui, meu irmão. Quem é que pratica a verdade? Este aproxima-se da luz, a evidência que a pessoa está com o Messias é que ela pratica a verdade, não vive de mentira na internet atacando os outros do que nunca fizeram, caluniando, acusando falsamente. Não faz isso não. Ele pratica a verdade.
Está aí a diferença de filho do diabo para filho do Criador. A fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas no Criador. Verso 22, depois disto foi o Messias com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. E aqui era para realmente chamar atenção, né, numa espécie de simbologia. E esse batismo aqui não fala se é com água, se é com Espírito, porque o versículo anterior a gente já viu, batizava com Espírito Santo e com fogo, né? 23 horas João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Simbologia, se era em água literal, João Batista que está falando de aquela água literal. Então, é simbologia, porque o verdadeiro batismo já foi explicado em vídeos anteriores aqui a essa playlist. Inclusive, se você não viu, o link para a playlist está aqui no canal Firmeza da Verdade, está aqui no primeiro comentário fixado no topo. O link para a série completa Evangelho segundo João. É só você clicar para ver todos os vídeos desde o início e não perder fio da meada. Vamos ver aqui, provavelmente, deixa eu ver, mestre, estava contigo, testemunho respondeu, o homem recebeu coisa alguma, beleza. Vamos para o próximo vídeo então, tá? Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Depois João vai ser preso, né? E morto, infelizmente. Bom, podemos continuar, né? Vamos continuar. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Só esse versículo aqui, eu já fiz muitos vídeos sobre ele. Você não tem como ser salvo, você não tem como ter fé, você não tem como crer, você não tem como se arrepender, você não tem como, meu irmão, seguir o Messias, você não tem como obedecer a Bíblia de fato. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada, concedida, por isso graça. Está aqui o Evangelho. O Evangelho é graça, meu irmão. E se você acha que você pode fazer alguma coisa para ser salvo, você tem que rasgar a Bíblia. Você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Você quer mérito na salvação. Você não pode nada. O ser humano não pode receber coisa alguma. Não pode receber a salvação. Não pode conseguir a salvação. Não pode crer, não pode se arrepender, não pode ter fé, nada. Se de cima não for dado. Se do céu não lhe for dado. Dado. Como é que você tem fé para crer? Se aqui está dizendo que você não pode ter coisa alguma se do céu não for dado. E aí, cara? Onde é que fica o arminianismo aqui? Onde é que fica o livre-arbítrio aqui? %90 das pessoas desse mundo seguem teologia arminiana, pensamento humanista, querem mérito na salvação. Vão ter uma grande surpresa no dia do julgamento. Verso 28, vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo. João Batista está falando que eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor para anunciar que ele haveria de vir. 29. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Noiva, igreja, noivo, o Messias. O amigo do noivo, João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista que falou isso aqui. Então, João Batista veio para anunciar a vinda do Messias. Começaram ali a estar num período de tempo juntos, né, num período de tempo, e começou a transferir a atenção para o Messias.
Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra, que era ele, João Batista, é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. João Batista aqui já estava falando coisas para engrandecer o Messias. Verso 32. E testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Olha só. Quem veio do céu está acima de todos, o Messias. E este, o Messias, testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Tá vendo, meu irmão? Tá falando das pessoas que não aceitam o Evangelho. E não é porque eles resistem ao Espírito. Não é porque são mais poderosos que Deus. Não é porque Deus não pode respeitar o santo livre-arbítrio das pessoas. Não, cara. É por causa do coração duro. O ser humano é tão ruim, tão mal, que não aceita, na verdade. Por isso que tem que haver um milagre. A pessoa tem que ser regenerada pela graça do Criador para poder crer. A regeneração precede a fé. O novo nascimento precede a fé. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. E aqui, novamente, se você ler a Bíblia num aspecto arminiano, tem que aceitar. Não tem que aceitar, não. É porque o eleito aceita. É simples. Ele aceita porque foi regenerado. Nós vimos isso no início deste mesmo capítulo. A pessoa ignora, né? Não pode ver o reino nem entrar no reino quem não nascer de novo primeiro. Meu irmão, primeiro ocorre uma obra sobre-humana chamada regeneração. É o Criador que faz isso. Não nasceram da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do Pai. Aí ele passa a ver o reino. Simples. Então quando você vê aqui, lhe aceita, é porque nasceu de novo. Então, claro, consegue aceitar. E daí certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. E o versículo 36, para encerrar o capítulo 3, eu já expliquei ele antes. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira do Criador. Essa ira aqui é a condenação ao lago de fogo, tá? É a condenação ao lago de fogo. Termo orge. Orge, no grego. É uma ira que é lançada no lago de fogo. Então veja. Esse papo de que Deus quer salvar todos, Deus ama todo mundo, e não sei o que. Cara, isso é besteira. Veja. Os ímpios se mantêm rebeldes contra os filhos, não creem. Não verão a vida, e ainda sobre eles permanece a ira. Eles não serão salvos, e ainda serão condenados. Como é que Deus ama quem vai condenar? Então não ama todo mundo. Afinal, você não pode condenar se você ama incondicionalmente. Permanece a ira do Criador sobre os ímpios. Então, meu irmão, esse é o chamado a você crer. Creia no Filho, creia no Pai, de fato, porque é a única coisa mais superior que você pode fazer nesse mundo. É isso. E esse é o chamado que você tem. Agora, se você vai crer ou não, claro, depende da eleição, em primeiro lugar. Um ímpio que está vendo esse vídeo até o final, o que eu duvido, não vai crer, porque é ímpio. Não vai crer. Não vai se arrepender. Vai continuar se mantendo rebelde. Mas quem crê tem a vida eterna. E lembre-se,
Crer é do grego pistis, que significa depositar toda a confiança. Eu pergunto, você deposita toda a sua confiança no Filho, no Criador? Ou você continua cheio de ódio, cometendo obra da carne, praticando iniquidade? Então você se mantém rebelde. Aí é triste. Aqui também tem uma outra questão que eu poderia explicar, eu acho que eu vou explicar em outros vídeos. A palavra propiciação, que é o que o Messias fez no madeiro, pagou pelos pecados ali, fazendo a propiciação, é um termo que vem lá da antiga aliança, do propiciatório. Significa aplacar a ira do Criador, desviar a ira do Criador, do povo, em hebraico, tá? Se o Messias fez a propiciação, morreu por todos, esse versículo aqui não devia estar na Bíblia. Você tem que rasgar ele, jogar no mato. Porque sobre os rebeldes, a ira do Criador permanece. Então, como que o Messias morreu por todos? Como que ele aplacou a ira do Criador de todos? Fazendo a propiciação, porque propiciação significa isso. Se a ira do Criador permanece sobre os rebeldes ao Filho, então o Messias não morreu por todos. Simples assim. A própria Bíblia, meu irmão, explica a própria Bíblia. Simples assim, cara. Agora vai ensinar isso aqui para as pessoas. O que tem de gente que é analfabeta funcional, ímpio, degenerada, que vive de ódio e pega esses meus vídeos, eu falando isso, e vai me caluniar e difamar e dizer que eu estou ensinando doutrina de demônio aqui, cara. Isso aí não está escrito, cara. O que esperar de uma nação com QI de 80, ímpio ainda? É isso. Se o Messias morreu por todos, fez a propiciação então por todos, logo aplacou a ira de todos. Ele aplacou a ira de todos, por que a ira permanece contra os rebeldes aqui? Então a propiciação não é para todos, é só para a igreja. Simples assim. Próximo vídeo, capítulo 4. Não perca. Tem muito mais ensinamento aqui. Deixa o like, compartilha, se inscreva, links importantes, primeiro comentário fixado no topo, juntamente com o meu Telegram. Abraço, até a próxima, que Deus abençoe.